Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje então para falar sobre por que fazer lanches saudáveis nos ajudam a melhorar nosso bem-estar, melhorar nossa qualidade de vida, ajudar também no controle de peso. E a gente vai falar um pouquinho também sobre o jejum intermitente, né? Por que ou não fazer o jejum e qual caso que a gente deve ou não fazer o jejum intermitente, ok? Então, só para lembrar, né? Meu nome é Magno Jacobs, eu sou coach do bem-estar, minha esposa e eu. Já há mais de 13 anos a gente tem ajudado centenas de pessoas a melhorar o bem-estar, a qualidade de vida, controlar o peso e manter esse peso por toda a vida. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre como foi a nossa experiência com o Covid-19, né, que todos nós acabamos pegando, eu, minha esposa, a minha bebê, que na época estava com poucos meses de vida, e a gente conseguiu, né, passar pelo Covid, a gente conseguiu enfrentar o Covid e vencer ele, mesmo sem tomar nenhum tipo de medicação. Isso por quê? Porque a gente já vem, né, cuidando da nossa alimentação e a gente vem fazendo várias coisas que aumentam o nosso sistema imunológico, nos ajuda a controlar o peso e ter uma saúde aí muito bacana. E eu vou fazer uma série, né, de vídeos, serão aí uma série de 17 vídeos falando mais sobre essas coisas que a gente faz para poder manter a nossa saúde em dia. E a primeira delas é fazer lanches saudáveis. Então, por que fazer lanches saudáveis, tá? A gente tem que entender que toda vez que a gente fica mais de 3 horas sem comer, o nosso organismo ele tem uma tendência de guardar gordura e começar a queimar o nosso músculo, a nossa massa muscular. Por quê? Porque é a segunda principal fonte de energia. A primeira fonte de energia é a gordura, né? E depois é o músculo esquelético. Mas por que o nosso organismo queima o nosso músculo? Porque toda vez que a gente fica mais de 3 horas sem comer, o nosso organismo ele não entende quando é que tu vai comer de novo. Então, como um método de segurança, um mecanismo de segurança, ele guarda a gordura, porque ele diz assim, como eu não sei quando é que ele vai comer de novo, né? Ele já está há tanto tempo sem comer, eu vou guardar essa gordura e vou começar a queimar o músculo aqui. Então ele queima teu músculo esquelético começa a ficar baixo, né, o percentual, e tu começa a ganhar gordura localizada. Isso é uma das coisas. Outra coisa, quando tu fica muito tempo sem comer, a próxima refeição tu acaba comendo mais do que tu deveria comer. E isso não é legal, porque daí toda vez que tu come a mais do que o teu organismo precisa, também acaba localizando gordura. Então esse é alguns dos principais motivos. E aí eu sei que vai ter pessoas aqui que vão dizer: "Ah, mas e o jejum intermitente? A gente fala, ouvi tão bem do jejum intermitente". O jejum intermitente ele é ótimo quando você tiver a consciência de como que você vai quebrar o jejum. Por exemplo, a tua última refeição foi às 8 horas da noite, tá? Por exemplo, e tu vai ficar até o outro dia às 8 horas da manhã sem comer nada, tu ficou 12 horas em jejum. Ok, legal, só que daí quando tu acordar, ou né, quando chegar ali às 8 horas, tu tem que entender o que tu vai comer, né? Então o que tu vai comer vai fazer total diferença nessa quebra do jejum. Uma coisa é tu quebrar o jejum ali, né, com um cacetinho, né? Aqui no sul a gente fala cacetinho, né? Mas é o pão francês. Uma coisa é tu quebrar o jejum ali com pão francês, com uma manteiga, com, né, sei lá, com uma chimia, como a gente fala aqui, ou com um doce, enfim, uma Nutella. Outra coisa é tu quebrar o teu jejum com um suplemento de vitaminas, de minerais, de proteína, com fibras, enfim, com tudo que o teu organismo precisa. Então, se tu quer fazer o jejum intermitente, ok, faça o jejum intermitente, mas com algumas regras. Quando tu tiver na janela do jejum, a única coisa que tu pode tomar, no caso, é café preto sem açúcar, tá? Água pura e água com gengibre. Essas são as três coisas que tu pode ingerir na janela do jejum. Qualquer coisa que tu comer ou beber fora isso vai acabar quebrando o teu jejum, e se tu não der para o teu organismo o que ele precisa, o que vai acontecer? Aquilo que eu falei agora há pouco. O teu organismo vai acabar guardando gordura e vai começar a queimar a tua massa muscular, porque na verdade tu quebrou o jejum errado. E aí tu vai dizer: Magno, mas qual é a tua formação para te estar me passando isso? Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não sou médico, não sou nutricionista, nós somos coaches do bem-estar. O que um coach do bem-estar faz? O coach do bem-estar, ele está sempre estudando, ele está sempre viajando em busca de treinamentos, em busca de
mais informação. A gente já foi treinado por Prêmio Nobel de Medicina. Aqui mesmo eu tenho aqui, ó, algumas das credenciais de eventos que a gente já participou. Então são inúmeros eventos. Antes da pandemia, pelo menos uma vez por ano a gente ia ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo para fazer treinamento com esses médicos, né? Então a gente já teve treinamento com o Dr. David Heber, que hoje é considerado por muitos dos próprios médicos, né, como o papa da nutrição, por ser uma das pessoas que mais entende de nutrição no mundo inteiro. Dr. Lugnaro, que é Prêmio Nobel em Medicina. Hoje a gente tem treinamentos também com a doutora Carolina Pimentel, que ela é nutricionista e tem doutorado em ciência da nutrição. A gente tem vários treinamentos com o Dr. Nathaniel Vilniski, que é nutrólogo, né, especializado em obesidade infantil. Então, enfim, a gente tem muito treinamento. E o que o coach do bem-estar faz? A gente passa para os nossos alunos, a gente passa para os nossos clientes todas as informações que a gente recebe desses especialistas. Então, né, mais do que isso, eu tive um excelente resultado com o que a gente chama de desafio 90 dias, que é basicamente, né, justamente sobre isso que eu falei, de comer de 3 em 3 horas, de não deixar pular lanches, fazer pelo menos 3 principais refeições ao longo do dia, né? No meio das principais refeições fazer os lanches proteicos, e isso me deu um resultado incrível. Como eu não tenho muito tempo para estar editando vídeo, não tenho também muita sabedoria, né? Muita informação para fazer isso, eu não vou colocar a foto aqui, mas se vocês quiserem seguir a gente lá nas redes sociais, lá vocês vão ver os nossos resultados. Então eu tive um resultado incrível, né? O meu percentual de gordura baixou muito, consegui definir os músculos, né, do corpo, foi realmente fantástico. E a minha esposa teve também um resultado fantástico fazendo o jejum intermitente. Então as duas coisas funcionam, as duas coisas são excelentes para a saúde, porém tu precisa ter um acompanhamento, ou de um coach do bem-estar, ou de um nutricionista, ou de um nutrólogo, né? Alguém tem que estar te acompanhando. Então, não é bom tu fazer, principalmente o jejum intermitente, fazer do teu jeito, tá? Fazer com vídeos que tu vai achar aqui na internet, isso não é bacana. Bacana ser acompanhado, né, por um profissional da área. Mas comer de 3 em 3 horas é uma coisa, né, que é mais simples, porque na verdade tu vai estar dando combustível para o teu organismo, ok? Então eu sempre gosto de fazer um café da manhã, né, equilibrado, com todas as vitaminas, minerais, proteína, fibra, tudo que tu precisa, né, em uma principal refeição, tem que ter no café da manhã, porque a café da manhã é a refeição mais importante do dia, justamente porque tu tá quebrando um jejum, né, de mais tempo, porque tu ficou a noite toda dormindo, então tu tem que quebrar aquele jejum da noite com uma refeição altamente equilibrada. Depois fazer um lanche no meio da manhã, depois fazer uma principal refeição ali, né, na hora do almoço, um lanche na parte da tarde, jantar cedo, né? Fazer parecido com o teu almoço, o teu jantar. Eu costumo dizer o seguinte: se tu almoçou meio-dia, teu lanche da tarde for às 3 da tarde, então a tua janta vai ser às 18. Aí tu diz: ah, Mike, mas como é que eu vou jantar às 18? Eu ainda estou trabalhando, ainda estou na rua. É onde tu pode daí usar um suplemento, né, que substitua a refeição. Não um suplemento desses de academia, sim um suplemento que tenha todas as vitaminas, minerais, proteína, fibra. Tu pode substituir daqui a pouco essa tua janta das 18 para depois lá entre 8 e 9 horas da noite tu fazer outro lanche proteico. E eu ainda sugiro, né, antes de dormir, se tu for dormir muito tarde, ainda fazer mais um lanche proteico, de preferência daí líquido, aí pode ser um suplemento, alguma coisa que tu possa fazer antes de dormir e o teu resultado vai ser fantástico. E aí se tu que se tu gosta do jejum intermitente, enfim, procura um especialista ou até mesmo um coach do bem-estar para ele te auxiliar, para ele te mostrar como que tu deve fazer para te conseguir atingir o melhor resultado. Beleza? Então esse foi o assunto, né, de hoje, né, da nossa série de vídeos, comer de 3 em 3 horas, fazer lanche de 3 em 3 horas, para que tu possa atingir um resultado. Quem não conseguiu ver o vídeo ainda, né, do nosso relato sobre o Covid, eu vou deixar aqui para vocês aqui na descrição aqui para vocês poderem ver lá o vídeo que a gente fez ontem. Ficou muito bacana e a gente se vê aí então amanhã, né, no próximo vídeo falando aí mais uma dica para vocês poderem atingir o resultado, poder ter saúde e não precisar ter medo, né, de nenhum tipo de doença, nem de Covid, nem de, que nem eu falei ontem, né, nem de triglicerídeo, colesterol, pressão alta, derrame, infarto, câncer. Tu não vai precisar ter medo de nada disso. Por quê? Porque tu vai estar fazendo a tua parte, que é se cuidar da tua alimentação e teu estilo de vida, ok? Um abração aí para todo mundo e até um próximo vídeo.